Gente, deu um pane aqui em casa. Acabou a energia do nada e voltou. E aí a live caiu. Meu Deus do céu, cadê a Camila? Deixa eu chamar ela de volta. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Peraí. Ai, ela tá aqui, peraí, deixa eu chamar ela de volta. Camila, me perdoa. Nada. E aí, esse celular tá sem os dados móveis. E a live sumiu. Mas foi muito rapidinho, assim, sabe? Tipo, você ouviu, amiga? Esse celular que eu estou, ele não tem dados móveis. E deu um trovão aqui em casa e apagou a internet, sabe assim, quando dá aquele apagão na energia e volta Nossa rapidinho? senhora, sei, e aí caiu, né? E Mas aí não tem. caiu, mas graças a rápido. Sim, sim, sim. Mas eu estava falando aqui das lideranças, né? Obrigada por vocês terem voltado, viu? Muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Verdade. E aí eu estava falando da liderança, né? Que a gente estava falando. Aí eu falei que a gente, ao longo do dia, tem uma série de tarefas a serem cumpridas. A gente tem muitos desafios familiares e deixa eu fechar aqui a porta para não vazar o som da rua. E assim, a Érica até tem um outro trabalho que ela faz, que é o do planejamento de casa, do lar, né, Érica? E eu Gestão do acho isso, gestão do lar, que eu acho que tem muito a ver com esse aspecto também, sabe? Porque a gente precisa aprender a dividir as responsabilidades de um lar com todos os membros da família. A gente precisa, e isso não é você ser, não, a minha mãe fazia assim, ela dava conta, eu tenho que dar conta. Não, você não tem que nada. Isso é um lar, isso é uma casa, e uma casa, um lar, um apartamento, enfim, tem pessoas distintas e diversas que moram ali. E por conta disso, existem necessidades para que uma casa se transforme num lar. E para que ela se transforme num lar, que é diferente casa e lar, né? Porque o lar é onde você entra e você se sente bem e acomoda seus sentimentos, é onde você se sente protegido. Ali, para que esse ambiente continue dessa forma, você precisa ter tarefas definidas e divididas também. Agora, como líder, é sua responsabilidade fazer essa divisão e passar essa divisão para frente, que a gente chama, a gente precisa aprender a delegar responsabilidades dentro do nosso lar. E, gente, não tem problema nenhum de você delegar responsabilidades para os seus filhos. Inclusive, o ato de você fazer isso, você está contribuindo com o futuro dele no sentido profissional. Porque ele vai saber, a partir de dentro do lar, a fazer um trabalho em equipe, ele já vai saber que ele tem responsabilidades e que essas responsabilidades requer comprometimento, atitude, e que depende dele para que aquilo aconteça e se realize. Né? Então, é fundamental que você, como líder dessa casa, você, seu esposo, sua esposa, enfim, não sei quem tem esse papel representativo ali de liderança desse aspecto, é importante que você tenha claro quais são essas tarefas, faça essa divisão e apresente, explique essa divisão para os membros da sua família e monitore, cobre isso. Você tem que cobrar, é importante, porque a partir do momento que você começa a exercitar isso, você já está mostrando para esse jovem, para essa criança, que lá fora talvez não vai ter quem tenha esse tipo de paciência com ele, de mostrar, de explicar, de ensinar, e você está tendo. Então, você está mostrando para ele o ser humano que você espera que ele seja no futuro, porque a gente até os 6 anos de idade, que é quando a gente consolida a nossa mentalidade, né, a nossa psique, é pura cópia.
Entende? É pura cópia. Agora, se você quiser uma criança, um adolescente, é que o adolescente ele já foi construindo isso. Então agora você vai ter que arrumar um pouquinho a casa, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas a criança, você ainda tem tempo de ir encurtindo esses pensamentos, essas ideias na cabeça dele. Agora, você vai construir esse planejamento sozinha? Não. Você vai desenvolver as tarefas, você vai escrever todo esse script, mas aí vem o momento do líder democrático, que é o líder que vai sentar com a sua família e vai dizer, olha, gente, bom, para o ano de 2024, eu gostaria que a gente fizesse algumas coisas, eu queria que a gente pudesse viajar juntas ou juntos, eu queria que a gente pensasse, vamos planejar como que a gente vai fazer isso? Vamos. Mas por que você faz isso com seus filhos? Primeiro, você já vai dando noção de planejamento para eles. Segundo, você já vai criando uma noção de linha do tempo, visão de futuro. Terceiro, planejamento. Quarto, organização financeira, porque nessa você já pode começar a dizer, olha, vamos então economizar, em vez da gente sair todo final de semana para ir comer isso e aquilo, vamos criar um ritual na nossa casa da gente fazer o alimento aqui dentro e a partir disso a gente economiza e a gente vai fazendo a nossa poupancinha ali para fazer a viagem no período X. Ou, em vez de você comprar não sei quantos tênis, não sei quantos bonés naquele ano, vamos economizar para a gente fazer tal coisa? Então, você começa a incutir ali na família um espírito de equipe e de união, de planejamento, de organização. Agora, não dá para a gente criticar a criança se você nunca falou sobre planejamento financeiro para ele, se você ou para ela, se você nunca falou de organização financeira. Isso é muito triste. Por quê? Porque nós no Brasil, infelizmente, não temos a cultura da educação financeira. E aí a gente aprende a duras penas, quando na maioria das vezes a gente já está todo endividado, porque o jovem, a primeira coisa que ele quer quando ele começa a trabalhar é o quê? Um cartão de crédito. E aí ele quer um cartão de crédito, ele não sabe como usar aquilo, sabe? E aí ele usa, como diz Cazuza, né? Ele usa o cartão de crédito como uma navalha, né? Ele vai cortando a própria carne, porque aí ele vai atropelando, ele não sabe, ele quer, ele tem desejo, porque ele é jovem, mas ele ainda tem uma mentalidade infantilizada, porque ele não teve essa educação dentro de casa, família. Então isso é importante. Então, olha só como o papel do líder situacional também é importante, né? Perceber onde é que estão as suas fragilidades para que você construa esse ambiente familiar baseado numa construção de planejamento, organização, porque o lar é uma organização, né? Ele é um organismo vivo, então, se uma área da casa ou da família não estiver funcionando bem, ninguém funciona bem como família, entende? Bom, então a gente falou do líder autocrático, do líder democrático, e eu dei exemplos de como você utilizar essas duas ferramentas. Aí você tem o líder laissez-faire, né? Que é esse líder que não está nem aí. Aí você vê lá, se você tem 2, 3 filhos, e aí as crianças estão lá se comendo uma com a outra, brigando pra caramba e coisa e tal. Só que você já está tão de saco cheio que você olha para aquilo e finge que não está vendo. Tudo bem, vai ter horas que você vai fazer isso. Só que se você tiver essa característica de liderança, cuidado. Sabe por quê? Porque quase sempre o líder laissez-faire, ele não tem a atitude de resolver o problema. Ele ouve um e diz para esse um que ele tem razão. Aí ele ouve o outro e diz para o outro que ele tem razão. Aí os dois começam a se chocar e quando você vê, eles estão assim, numa situação muito crítica, de briga familiar, de desconforto. Eu sei que irmãos brigam, é natural, né? A gente sabe disso. A gente fala até que é briga de amor, né? Mas
é importante que os pais demonstrem a importância deles aprenderem a resolver os seus conflitos. E isso só vai acontecer a hora que você botar os dois ou os três frente a frente e vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Aí, para isso, Érica, eu acho que a CNV ela ajuda bastante, né? Porque ela tem técnicas, ferramentas de comunicação não violenta que apoiam nesse processo de entendimento, de escuta ativa e também de uma fala mais direcionada, né? Eu estou deixando meu microfone desligado porque a minha cachorra tá tendo trovão aqui, ela fica latindo, sabe? Sim, tudo bem, não tem problema. Você falou, eu vou falar um pouquinho da CNV daqui a pouco, mas você falou uma coisa muito importante que a gente vem, né, procurando estudar sobre a espiritualidade do futuro, que é realmente trazer esse altruísmo. Porque quando você traz ali, quando você desenvolve junto a essa criança, né, o propósito familiar, quando você educa, quando você toma posse. Eu gosto, tem um pastor, eu adoro ele, pastor Cláudio Severino, eu acho que é. Ele fala assim: você sempre poderá fazer a posse reintegrativa do seu filho, que é realmente você voltar a ser líder do seu filho, né? As crianças hoje acham que manda nos pais. E para a gente pensar na espiritualidade, em elevação, em cuidado de si, cuidado com o próximo, essa criança ela precisa dos pais para criar essa consciência, essa habilidade. Sim. Essa habilidade de realização. Porque, gente, o que mais eu recebo aqui no Hospital da Alma são crianças, jovens, que não sabem realizar tarefas, que não sabem se planejar. O que eu mais recebo aqui no Hospital da Alma são pais que não sabem aonde quer chegar na vida. E com isso, eles também não conseguem orientar os seus filhos, né? Exatamente. Porque lembra que eu falei? É espelho. Se você não tem essa atitude no seu dia a dia, na sua vida, como é que você vai querer que o seu filho, a sua filha tenha? Não vai ter. E como que nós vamos mudar, né, a espiritualidade do futuro se a gente não formar seres responsáveis, né? Seres altruístas, seres que têm iniciativa e que têm o autogoverno. Porque o que eu percebo muito, e assim, minha filha está namorando agora, tem os amigos dela que vêm aqui em casa e tal, e aí eu treino as minhas filhas como se eu fosse uma coach mesmo. Eu sou assim, meio militar até, né? Algumas pessoas me chamam até de militar. Eu compro caderno, eu falo qual que é o seu propósito de vida para daqui a um ano, o que você vai fazer o ano que vem. Escreve, planeja, tira foto, mostra, põe lá na porta, fica visualizando e tal. E aí as minhas filhas, nossa, que estranho, não sei. No começo foi difícil. Agora, cada uma delas tem no seu caderno, tem ali as suas visualizações. E a minha mais velha, ela tem o planejamento de vida dela até a morte. Eu achei isso fantástico. Eu não fiz desse jeito, mas ela já fez. Até a morte. Aí ela falou, bom, com 18 anos eu vou começar a trabalhar, vira a página, com 19 não sei o quê, e ela está cumprindo. E aí, eu fico pensando assim, nossa, essa mulher vai se tornar uma mulher que vai governar no planeta, que vai ter atitude, que vai ter iniciativa, né? Porque, gente, qualidade não são as faculdades mediúnicas ou qualquer outra coisa que a gente sabe que existe e isso vai ser trabalhado, né? Que é uma outra questão. A gente está falando de espiritualidade como comportamento. Prática do dia a dia, né? Prática do dia a dia. Exatamente. E assim, não tem como um filho seu, uma criança que você está ali na responsabilidade, conseguir isso sozinho. Não tem como.
Eu fico vendo. Então, Érica, o grande problema disso tudo, sabe o que é? É que, assim, na verdade, o choque não é que não tem como, tem. O problema é que as crianças que estão nascendo, ou as crianças que nasceram a partir dos anos 2000, elas já vêm com essa mentalidade. Elas já vêm com essa mentalidade. Então, o que está acontecendo é que você tem um filho que é uma Ferrari e você é um modelo, sei lá, da década de 80, com processador lento. Então, eles têm um processador rápido e você tem um processador lento. O que está acontecendo é que esse processador lento está tentando ensinar esse processador rápido. E a forma que o processador lento aprendeu ou consegue... É a mesma coisa que você pegar um computador de ponta agora e querer rodar um DOS nele, que é um programa antigo que tinha antigamente. Não vai rodar o DOS. Ou você pegar um computador antigo, que é o nosso, por exemplo, e querer rodar um sistema novo. Não vai rodar. É igual você pegar um celular antigo e querer colocar nele o aplicativo do WhatsApp. Não entra, não roda. Por quê? Porque você tem que atualizar, você tem que fazer um download. Então, o que a gente está propondo aqui é que o modelo de consciência que nós, pais da nossa idade para trás, tem, ele é incompatível com esse modelo de processador que essas crianças estão vindo. E está dando muito conflito nisso. Então, o que a gente está propondo é equalizar, é fazer um download nos pais, mostrando para eles o que é necessário você se ajustar para que você consiga utilizar o processador do seu filho com toda a potência que ele tem, porque essa potência ele já tem. Ele já tem. E Camila, A gente não, ele já é dessa forma. O que a gente precisa é conseguir trazer a sinergia disso e que você, pai, como educador, mãe, amigos, enfim, tutor, que você tenha consciência de que você tem a faca e o queijo na mão para você potencializar os resultados do seu filho. E senão ele vai ser mediano. Ele é uma Ferrari, só que você está educando ele como se ele fosse não estou falando que o Fusca é ruim, o Fusca é maravilhoso, mas ele não tem a mesma velocidade e a tecnologia que a Ferrari tem. É isso, é só isso que a gente está tentando mostrar, entendeu? E também uma coisa que eu observo aqui, e não só aqui, conversando com alguns pais, que essa tecnologia mental de raciocínio que essas crianças têm, elas vão indo muito rápido. Só que elas vão sem uma educação moral, sem uma ética, elas vão indo por elas são, elas, né? Só que aí tem isso. Os pais, às vezes, ele vai precisar falar assim, filho, só um instantinho, né? Vamos incluir esse aplicativo no seu DNA, o aplicativo da paciência. Vamos incluir agora o aplicativo do esperar, né? Vamos incluir agora o aplicativo do faça uma coisa de cada vez, ou faça duas, mas com mais atenção. Ou do conquistar, né? Do conquistar também, porque eles já querem tudo na mão. Então, não, pera lá. Vamos aprender a conquistar? Vamos acompanhar aqui os passos disso para que você chegue lá? Entende? Porque tudo isso tudo está embutido nesse aspecto dessa espiritualidade. Entende? E aí, o formato de espiritualidade, ele não cabe mais. O formato da espiritualidade religiosa, no padrão convencional, não cabe mais, porque as respostas que eles querem, essa religião ficou ultrapassada para eles. Então, é
está surgindo essa nova terra e junto dela está surgindo o universalismo, que é a união de todas como eu posso dizer, as filosofias, né? De todas as práticas, então, filosóficas, morais, enfim. E a gente precisa se adaptar a isso, porque não vai mais caber você falar para o seu filho. Ontem eu estava conversando com uma mocinha, eu trabalho num dos lugares que eu trabalho, a equipe é muito jovem. E a mocinha virou para mim, os pais são evangélicos, mas de uma específica lá, né? E eu não estou dizendo isso que todos os pais são assim, que são evangélicos, porque minha mãe é pastora, por exemplo, e a gente conversa tranquilamente sobre espiritualidade, enfim. E aí a gente estava conversando, aí ela virou e falou assim, não, porque eu virei para minha mãe e a gente estava assistindo não sei o quê, e apareceu uma mãe de santo na televisão, e aí ela começou a criticar, ia blasfemar, ia falar um monte de coisa. Aí eu virei para ela e falei assim, nossa mãe, que horror, isso não pode acontecer. Que amor é esse que você prega na igreja e que na hora que você precisa passar para o próximo você não faz? Aí disse que a mãe ficou horrorizada com ela, não falou com ela, pediu para o pai falar com ela, onde já se viu, a sua filha está servindo o demônio, enfim, aquelas coisas todas. Aí ela virou, aí o pai veio conversar com ela, explicou, sua mãe é assim, porque eu também já fui ficando black, não sei o que e tal, enfim, falou. Ela entendeu, mas ela continuou achando que a mãe estava errada. Ok, e ela é evangélica também. Bom, o fato é que depois, passou uns 15 dias, disse que o pastor na igreja virou e falou assim, gente, você que frequenta aqui, que fica criticando a fé das outras pessoas, isso não é certo, porque Cristo defendeu que tem que ser assim, assado, não sei o quê, e não vai ser dessa forma que você vai demonstrar que a pessoa está certa ou que está errada e que você é superior a ela. Imagina, isso não é amor, isso não é verdade, isso não... Aí disse que no mesmo dia a mãe veio virar para ela e falou assim, ai filha, nossa, é verdade, né? Olha, hoje o pastor lá na igreja falou isso, você tinha razão. Então, quer dizer, né? Ela tem, acho que, 19 anos, essa menina. Ela já tem esse DNA, olha só. Só que a mãe, que tem um processador antigo, teve que ouvir o pastor falar para que ela... De verdade, se ela acredita naquilo, eu não sei. Mas como vinha alguém superior a ela, na cabeça dela, ela aceitou aquilo como verdade, ok, fizeram as pazes, passou. Só que é desse lugar que eu estou falando, sabe? De você se perceber. Porque como você é espelho, você tem que perceber quais são, ganhar consciência de si e entregar essa ampliação. Essa juventude, ela vem para ensinar muito para a gente. Só que a gente também tem muito para ensinar para eles. Então, a proposta é essa, sabe? É a gente trabalhar essa espiritualidade. Quando eu falo de liderança, eu estou falando justamente de você se posicionar como alguém que está incentivando essa transformação com organização, planejamento e sendo incluída nesse processo. Porque eles vão. Só que vão como? Ladeira abaixo? Não é isso. A gente não quer que eles vá na ladeira abaixo, sabe? Eu tenho a seguinte teoria. Para mim, por exemplo, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, que foram... Para mim, eles eram grandes seres que tinham uma espiritualidade gigantesca, mas que, por falta de orientação espiritual, se perderam. Então, aí eles não conseguiam absorver aquilo, aquele saber espiritual que eles tinham, aquele dom que eles tinham, não tiveram iluminação para aquilo e, infelizmente, se perderam no meio do caminho. Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo, assim, os teus filhos são gênios. Essas crianças que estão vindo são gênios. Eles são super-heróis, super-heroínas. Só que todo gênio, toda semente, ela tem ali um futuro.
toda semente ela é um futuro. E que futuro é esse que você está desenhando? Porque às vezes a pessoa ela é tão inteligente, ela é tão capaz que ela não dá conta, e ela sofre, aí ela começa a entrar numa dor, num drama, num sofrimento, porque a sombra dela, porque todo mundo que tem uma luz muito grande, tem uma sombra gigantesca também. E aí a pessoa se perde nessa sombra. Então, seja a luz para os seus filhos, para as suas crianças, para as pessoas que você está educando, para que eles consigam sair dessa sombra ou enxerguem a sombra deles como algo que vai levá-los para essa evolução, né? Para esse crescimento e para essa nova terra. Até porque, né, Camila, os novos líderes, se a gente for reparar, se o pessoal começar a passar o dedinho aí no Reels, a maioria dos líderes, eles são espiritualizados, né? Eles têm um viés ali de espiritualidade, não de religiosidade. A maioria dos grandes líderes que estão mudando e governando o país, que estão mudando as consciências das pessoas, eles têm esse viés. E é importante os pais conseguir compreender isso, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cliente. Ele tem um dom, eu não vou falar dele, eu vou falar que tem várias crianças que têm dons especiais, de inteligência, superdotadas. Esses dias conversando com uma mãe, a mãe falou assim: ô Érica, meu filho só tem 9 anos. Ele sabe montar e desmontar um celular. Eu não sei lidar com essa rapidez dele, né? Eu não sei lidar com isso. Aí tem um outro que trouxe assim, a mãe trouxe assim: ô Érica, esse menino, ele não acha graça nenhuma na escola, porque tudo aquilo que ele vê, ele aprende muito rápido, aí ele vai e faz, é muito sem graça. E eu não sei o que fazer com ele, né? Tem outros que falam assim, que o pai e a mãe falam assim: esse menino tem um dom de cantar, ele é um artista e tal, mas ele precisa aprender a matemática, né? E aí eu quero que ele não faça mais a arte para poder estudar matemática. Então, está mostrando a principal potência e capacidade dele, né? E é por isso que a gente vai montar, né? A Camila está montando o programa. Por enquanto, o nome é Espiritualidade 5.0. Por quê, gente? A gente entendeu a necessidade de ajudar as crianças, os jovens e crianças e pais a desenvolverem uma amplitude de consciência, não só pessoal, mas não é por exemplo, aqui você vem no Hospital da Alma, você contrata um profissional, uma sessão, um psicólogo e faz algo para você. Não é isso. A ideia é montar um método onde você, junto com o seu filho, constrói esse saber, o seu saber de comunhão, porque nós, hoje, a nova era fala muito sobre comunhão de pensamentos, comunhão de propósito, comunhão de espírito, comunhão de almas. E essa comunhão não é sozinha. É importante criar essa comunhão em parceria, como a Camila falou semana passada. Então, é muito importante, primeiro, você pegar essa autoliderança como pai, né? Vestir a capa realmente, eu sou líder, e parar com essa história de, eu não vou deixar meu filho sofrer, meu filho não vai passar pelo que eu passei, coitadinho do meu filho não quer, então não vai comer. Não, vamos parar com essa coisa de desejo ser amado. Você não precisa ser amado pelo seu filho. Você pode realmente amar o seu filho por você e por ele. Então esquece, eu tenho que ser amado. Nós estamos mimizentos também, sabe? Essa que é a verdade. Porque os pais hoje querem fazer as coisas para agradar os filhos falam, papai, eu te amo, mamãe, você é a melhor. Simplesmente para trabalhar o ego. Porque no futuro, no passado, você não gostava do seu pai, ou deu problema com o seu pai, sua mãe, e aí a gente pensa, nossa, o meu filho vai me amar. Ele vai me tratar
como uma rainha. E aí a gente esquece do papel importante que é instruir, que é treinar essa criança, né? Treinar ela para o que ela veio fazer aqui na Terra, que é a identidade de essência dela. Somos nós, gente, que vamos fazer, vamos construir junto com os nossos filhos esse saber, né? E é por isso que Camila, convida o pessoal, por isso que a gente no domingo já é, como passou rápido, né? Domingo, dia 27. Super rápido, é. Domingo, dia 27. Então, domingo, dia 27, né, nós vamos fazer um encontro, na verdade, chamado Laboratório de Escutativa. É um encontro, eu espero que o tempo esteja firme, porque a gente queria fazer isso num lugar que fosse aberto, acolhedor, enfim. Mas aí eu preciso que as pessoas se inscrevam até sexta-feira, até amanhã, porque para a gente poder fechar o local direitinho e mandar o convite para vocês do endereço, de onde vai acontecer. Mas vai ser domingo agora, mais ou menos por volta poucas horas, tá? 2 horinhas do seu domingo para a gente bater um papo, para a gente conversar. A ideia é que a gente comece por volta de umas 11 horas, e aí quando for 1 hora termina, para que cada um vá almoçar, vá fazer suas coisas, enfim. A gente até queria fazer um piquenique, mas parece que o tempo está para virar, eu não sei, por isso até que eu estou pedindo um pouquinho de paciência, porque eu queria fazer numa praça aqui na Zona Norte, mas aí, assim que eu tiver a confirmação da quantidade de pessoas, eu passo o endereço para vocês e as definições totais. Mas o que vai ser esse laboratório? É um local onde eu vou ouvir os seus filhos, né, ou a sua criança, enfim, sendo pai ou mãe ou não, eu quero ouvi-la, entender um pouquinho mais quais são as aflições delas no dia a dia. Paralelamente, a Érica também vai ouvir os pais, vai conversar, vai entender ali também um pouco, e aí a gente vai cruzar essas informações para validar, que a gente chama de MVP, né? A gente quer criar um produto mínimo viável, para apoiar esse momento de transição e de ser contribuição para o planeta também nessa transição da nova Terra. E aí é isso, por isso que a gente tem feito essas lives e a gente tem trazido esse conteúdo constante aqui para vocês, porque a gente está construindo esse material e a gente conta, porque a nova Terra exige colaboração, gente. Eu não posso fazer tudo sozinha da minha cabeça e nem a Érica. A gente está aqui para colaborar um com o outro. Então, a gente precisa ouvir as pessoas. Por isso que a gente vai fazer esse encontro de escuta ativa. Vai ser o primeiro, né? A ideia é que a gente faça vários até que a gente chegue, de fato, né, na construção final do produto. Até porque, né, Camila, para vocês que são clientes do hospital, enfim, os pais, eles estão investindo um valor alto para fazer alguns tratamentos com seus filhos que não está dando resultado nenhum. E assim, gente, eu preciso trabalhar, os profissionais que estão aqui, eles precisam trabalhar e ganhar. Contudo, a gente quer resultado. Resultado na alma dessa criança, né? E aí, o que a gente percebeu? O que eu falei para a Camila? Eu falei, Camila, a criança fica 1 ano fazendo terapia, ela não resolve o problema dela, aí ela vai no psiquiatra, começa a tomar medicação, porque ela não tem nada, aí ele começa a ficar letárgico e tal, vai diminuindo diminui a capacidade mental dele, que é um processo desse novo DNA, né, desse novo humano. Aí o remédio ele retarda, né? Ele bota essa criança num lugar que, quer dizer, não são todos, né? A gente tem que deixar claro que existem vários casos de que fato é necessário, mas a gente precisa ter essa ponderação, né, de quando é, de fato, uma necessidade fisiológica ou é somente vamos receitar isso aqui porque deve ser isso, né, e usa seu filho como um experimento. E isso é muito triste, e assim, eu e a Camila,
Nós nos conhecemos há muitos anos, e inclusive estudamos muito a espiritualidade, né? E a gente percebeu, conversando dentro dos nossos estudos, das nossas pesquisas, o quão é necessário desenvolver, e não só isso, né, gente? Espiritualmente também a gente foi chamado, tem lá as questões da nossa alma, desse chamado, para desenvolver algo através de todas as nossas competências e habilidades que já sabemos que temos, para poder conduzir o seu filho sem tanto sofrimento, para poder conduzir o seu adolescente de uma forma que ele se torne 100% forte e seguro. Sabe por quê, gente? Eu vou dar só um exemplo bobo. Desculpa, algumas consciências. Eu tenho uma pessoa, eu quase revelei, mas não vou revelar. Tem uma pessoa que está convivendo aqui e eu comecei a observar comportamentos, né? Eu falei assim, essa pessoa não foi treinada. Essa pessoa não tem um impulso para a vida, um preparo. Aí conversando, adolescente, conversando, a pessoa falou assim, ninguém nunca falou isso para mim. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Gostei disso, começou a fazer e a se desenvolver. Então, olha quão é importante o nosso papel para ajudar os nossos filhos a se desenvolver como um ser humano. Gente, e esses filhos não são nossos. Esses filhos são emprestados para nós. Porque esses filhos são da espiritualidade, é de Deus, é do universo. Eles estão nossos por enquanto. Então, a gente precisa aprender a fazer um bom papel. E ser um bom gestor dessa criança, dessa vida, para que ele consiga chegar no seu potencial máximo. E aí eu vou usar um versículo. A gente não pode ser uma figueira seca na vida dos nossos filhos. A gente precisa ser uma figueira que dá figos na vida deles, em incentivar, empurrar, ser um precursor ali para ele crescer e para ele ser a sua potência. Né? Porque não tem coisa mais triste do que a gente ver os jovens, e eu faço ação social na rua, ver jovens drogados, com vícios de crack, jovens, muito jovens. Aí você vai conversar com eles, aí eles falam, meu pai não estava nem para mim, minha mãe também fumava, eu não tive uma educação, ninguém me ajudou. Quer dizer, eles estão perdidos porque também os pais estão perdidos. Então, não é uma coisa que a gente está falando que não existe, gente. Isso aqui existe muito mais do que a gente pensa. Inclusive, existe muitos na minha família que estão nessa situação porque simplesmente o pai e a mãe não conseguiram expandir a sua consciência e criar junto essa ambiência, né? Essa ambiência, essa comunhão com a família, e aí os filhos estão perdidos e os pais sofrem demais com isso. E isso tudo porque o pai não aprendeu. Então, esse programa, que vai ser construído através de vários saberes, inclusive através de saberes religiosos também, no sentido de a gente precisa explicar se a criança tem alguma faculdade mediúnica, enfim. A gente precisa trazer à luz essas informações, né? Tudo isso precisa ser desenvolvido para que a gente sofra menos, para que os pais sofram menos, para que as crianças sofram menos. Então, estão todos não convidados, estão todos... Como que é que a gente fala assim quando você não... Intimados, convocados. Todos intimados, porque você quer viver uma vida que vale a pena. E você já está sentindo a pressão. As coisas estão mudando, né? Será muito devagar, mas estão mudando. Então, se você é um pai que deseja governar na sua casa, ser um líder e trazer ali, criar o seu filho para você olhar no futuro e falar assim, eu morri bem, porque eu criei um ser humano de verdade.
eu criei um ser humano com identidade, eu criei um ser humano com caráter, e esse ser humano está fazendo a sua maior potência, e essa potência está ajudando todas as pessoas que estão ao redor dela, é isso que você tem que fazer. Você tem que vir para o encontro dia 27. É isso. Se você quer ser essa pessoa na vida de alguém, seja do seu filho. Porque a gente, às vezes, é essa pessoa no trabalho, na empresa, para o chefe, mas e na vida do seu filho, né? Então, seja essa pessoa. Eu vou deixar o link aqui nos stories. Ele já está anexado na bio do nosso Instagram. Eu já enviei e-mail para todo mundo. Pode abrir meus e-mails, gente. Por que ninguém abre os meus e-mails? Abre os meus e-mails, que eu fico olhando lá quem abriu, quem não abriu. Abre os meus e-mails, já mandei nos grupos. A gente tem grupos aqui do WhatsApp do Hospital da Alma também, tá? Entra nos nossos grupos, o link também tá na bio, porque a gente precisa começar a ter mais autonomia na vida dessas nossas crianças, a gente precisa impulsionar essas crianças para a vida. Por quê? Aí, para fechar, existe uma previsão que é séria, que a ONU diz que até 2030, de 2030 a 2050, haverá índices de suicídios estrondosos. Se Qual Deus é a idade? não, estamos trabalhando para que não, né? Sim, mas é importante que vocês saibam que existe essa previsão e a idade é de 14 a 23 anos. De 14 a 23 anos. O seu filho pode estar na lista, se você não tomar essa postura de líder e de governante da sua casa. Então, o seu neto pode estar na lista. O seu neto pode estar na lista, porque se seu filho não for educado dessa maneira, ele também não vai saber ensinar o filho dele. É isso, é uma sequência, entendeu? É isso. E aí, amiga, quer Bom, Eriquinha, amei, estou super feliz, acho que foi super gostoso o nosso bate-papo. Domingo, então, a gente se encontra. E o link está na bio, está no history, que ela já vai colocar. E acho que é isso, gente. Dúvidas, perguntas, falem com a gente. Lembrando que eu também faço atendimentos presenciais individuais, estou vinculada ao Hospital da Alma também. Então, quem precisar, conte comigo, quiser, pode me procurar lá também no meu Instagram, que é Camila Patrícia Oficial. E vamos juntos para essa nova era, tá bom? Obrigada, viu, amiga? Depois, Camila, a gente combina uma live para falar dos seus serviços e como eles também têm contribuído para a espiritualidade dos jovens. Porque esses dias eu fui na clínica da Camila, os jovens foram lá, e aí os jovens relatando os seus processos com barra de axis, com todas essas coisas, eu achei aquilo incrível. Eu falei, olha quanta consciência uma menina de 13 anos, 13, 14, não sei. Era 13 anos. Né, no momento ali de um processo. Então, gente, às vezes, é claro, o seu filho precisa ter uma estrutura ali de pensamento, de filosofia, de cultura, de religião, enfim, mas também é importante passar pelos processos. E aí você está convidada e intimada a vir falar sobre os seus processos terapêuticos, tá? Amiga, vamos fazer o seguinte, sim, vamos combinar, e também vou deixar aqui um brinde para o seu pessoal aí do hospital. As 20 primeiras pessoas que te procurarem, eu vou dar uma sessão de barras de axis para eles, tá bom? As 20 primeiras. Só para ser, gente, eu vou contribuição. Uma sessão já faz muita diferença. Muita diferença. Muita. Eu fiz uma sessão, fiz mais, né? Mas assim, uma sessão já me tirou da crise, então é importante. Tá? Entra em contato com a gente, entra aqui nos stories. Eu faço stories, gente, às vezes não faço, sou meio doida, mas me chamem que eu estou aqui para cuidar de vocês, eu, Camila e toda a equipe do hospital, tá bom? Gente, beijos. Beijo.
Obrigada. Fica com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até. Tchau.